O procurador do trabalho não é simplesmente um parecerista nos autos. Ele defende o hipossuficiente da classe mais pobre com justiça. Se o indivíduo cometeu falta grave, se o indivíduo é incapaz, cometeu improbidade, bebe, assim por diante, ele tem que tomar medida legal. E o papel do juiz do trabalho nesse combate? O juiz do trabalho tem que ser bem humano, bem flexível, bem corajoso. Bem corajoso. Mas depois nós sabemos quais são as exigências para o progresso na carreira, né? Tudo isso, tudo mais. Tá? Eu me lembro que no começo de 30, eu tinha 16 anos, estava no 5º ano de ginásio, 5º não, no 3º. 5º eu estava em 32, comecei a estudar direito em 33. Havia um entusiasmo, uma coisa, parecia que a revolução vinha no dia seguinte. Vivíamos um verdadeiro pireque ideológico. Aqui tinha comunista, socialista, anarquista, integralista, democrata, liberal, tinha tudo, entusiasmo. E o Brasil não tem atualmente isso. Não tem. Agora, é preciso que o sindicato seja forte para lutar. Certo. Na mais recente biografia escrita sobre o senhor, né, o senhor se definiu como um socialista e um marxista sem ter concretizado as suas ideias, né? Existe, na atualidade, algum partido político que se aproxima dos seus ideais? O próprio Partido Socialista Brasileiro é o chamado socialismo democrata, porque tem que existir liberdade de cátedra, liberdade de pensamento, de expressão, eleição. Sem democracia não há sociedade livre, de jeito nenhum. Mas eu confesso que eu, às vezes, fico meio pessimista. A quem eu substituí na academia, em 1984, quando eu entrei para a academia, eu tomei posse a 4 de outubro de 1984, dia de São Francisco de Assis. Quando eu tomei posse, eu substituí o maior líder católico do Brasil, que foi o Cristão da Taíde, o seu Amoroso Lima. O Cristão da Taíde era o pseudônimo literário dele, o seu Amoroso Lima. E ele, quando estava se convertendo ao catolicismo, em 1928, estava tão pessimista com a humanidade que escreveu uma frase genial. Ele dizia que achava que Deus, o homem era um projeto que Deus abandonou. O homem era um projeto que Deus abandonou. E vocês que apesar de moças, veem hoje o que acontece no mundo de hoje com essa moçandade, mata-se como quem oferece um copo d'água, sem piedade, crueldade e assim por diante. Parece que é um projeto que Deus abandonou. Qual o futuro do direito do trabalho e do Ministério Público do Trabalho? Cada vez melhor, porque hoje há plena consciência disso.
O Cacheta, por exemplo, na Associação dos Procuradores, é um grande líder. E outros, e outros, e outros. Certo. Mas muitos que lutaram já morreram. Então, o senhor vê um futuro bom para a Justiça do Trabalho também? Através de muita luta, mas veja. Vejo porque a humanidade ainda não está acomodada. Essa não é a vida normal da humanidade. Quando foi derrubado o Muro de Berlim, aquele japonês naturalizado americano escreveu o livro O Fim da História. Como se a história fosse só a Guerra Fria, americanos e Rússia. Não. Haverá sempre história. Enquanto houver homem na superfície da Terra, haverá história. Mas o capitalismo ficou felicíssimo, satisfeito quando acabou a União Soviética, pensando, bem, agora acabou o perigo do comunismo, vamos governar pelo resto da vida. E realmente parece que é o regime definitivo, mas não é, não pode ser. Isso é um regime desigual, um regime infeliz. A humanidade tem que encontrar uma fórmula de viver solidária, justa, menos injusta, mais amiga, porque no fundo nós habitamos a mesma terra, nós habitamos o mesmo planeta, nossa casa é a mesma. Somos todos iguais. Não somos todos iguais. Agora eu confesso que chego à cidade inteiramente me lembrando da minha mocidade de 18 anos, aquele entusiasmo. E meu pai tinha 60 e tantos naquela época e era socialista. E ele lutou a vida inteira, foi esperançoso, teve entusiasmo de mudar, porque não se pode continuar. A Ana Matra vai lançar nos próximos meses uma campanha nacional pela efetivação do direito do trabalho, que vai mobilizar não só as instâncias ligadas à Justiça do Trabalho, mas a sociedade como um todo. O senhor acredita que esse momento e esse movimento é importante? Importantíssimo. A melhor coisa que a Ana Matra fez. Importantíssimo. Agora que ela vê que tudo que foi conquistado corre perigo, ela deve lutar por recobrar e ir adiante ainda, Dou os parabéns e pode usar meu nome. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer muito ao senhor por essa entrevista e deixar aqui o reconhecimento público da Ana Matra e do Juiz do Trabalho por essa figura tão importante que o senhor ainda é. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o Juiz do Trabalho, para as futuras gerações e para a Ana Matra. A mensagem é essa. Em 1848, na Revolução Francesa de 1848, na Courbet, sermonista da Notre-Dame de Paris, diz que na luta entre o fraco e o forte, a liberdade escraviza, e a intervenção do Estado liberta. Quer dizer, se deixar a raposa e as galinhas soltas no galinheiro sem um poder soberano para impedir o avanço, nem a dúvida que as raposas é que vão gostar. Mas que o direito do trabalho é isso. Há uma frase ainda melhor, de um grande jurista, Alejandro Garat, G-A-2-L-A-R-T, Garat Folch, F-O-L-C-H. Alexandre Garat Folch, espanhol,
em 1936, antes da Revolução franquista, reacionária franquista, de 39, ele disse que o direito do trabalho procura compensar com uma superioridade. O direito do trabalho procura compensar com uma superioridade jurídica a inferioridade econômica do trabalhador. Gustavo Radebruch, que foi um dos maiores juristas filósofos do século XX da Alemanha, dizia isso, que o direito do trabalho não eram direitos iguais, eram direitos francamente desiguais. Confessava que era de desiguais, porque se não for de desigual, ele não dá igualdade. Uhum. E o Rui Barbosa, em 1919, falava na incapacidade jurídica do trabalhador. Em 1919, não tinha lei nenhuma. Quando esteve aqui em 1912, o Jorge Clemenceau, que foi o chefe da Primeira Guerra Mundial na França, o Jorge Clemenceau, ele escreveu no livro de memórias dele que ficou alarmado, via as mulheres trabalhadoras brasileiras à beira da máquina, principal indústria nossa era tecidos, fábrica de tecidos trabalhando até a véspera de dar à luz, porque não tinha lei de férias, nem de repouso semanal, nada disso. Às vezes davam à luz à beira da máquina, à beira da máquina. Quer dizer, isso não pode voltar. De modo que eu dou os parabéns à Mata, empresto meu nome à campanha e faço votos que seja vitorioso. Uma pergunta que eu esqueci de fazer. Com relação à consolidação das leis do trabalho, a gente vê muito também a expressão reforma trabalhista, algumas mudanças. O senhor acredita que hoje a lei trabalhista precisa de modificações? De poucas, mas sempre no sentido de maior liberdade. Sempre no sentido, porque a consolidação ainda tem alguma coisa excessivamente regulamentarista, excessivamente corporativista, vamos dizer a verdade, quase fascista. Mas não para afrouxar a proteção. Não para afrouxar a proteção. Mas para ter respeito. Com respeito. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Evaristo. De nada.